O PPP, a gente, quando foi fazendo o PPP, a gente foi percebendo, lá no primeiro, já no segundo, que tinham ações extras que a gente fazia e que precisavam ser mais detalhadas. E também tinham outras ações que a gente queria fazer, mas que não caberiam no PPP, porque ia tirar ele um pouco do caminho. Então, a gente resolveu escrever em forma de projetos. Então, o PPP, o nosso PPP, ele contém, além da rotina dessa descrição, a gente faz projetos. Ele contém 4 projetos, que são esses que eu vou dizer agora. Por que a gente escreve em forma de projetos? Primeira questão, a gente queria discutir a saída com os meninos. Por que sair, por que não sair? Por que fazer atividade fora, por que não fazer? E começou-se uma grande discussão na época, que era o direito à cidade e a cidade como um direito. Por que estar nos espaços públicos ou não? E isso virou um projeto, que é o projeto de expedição cultural. O projeto de expedição cultural ele também vai trazer uma outra discussão que está pertinente, né, e presente no nosso trabalho, que é o uso da arte e da cultura como uma mediadora em educação e formação. A arte e a cultura ele é um dispositivo muito importante para o desenvolvimento humano. Então, a gente desenvolve ele em forma de projeto, que é a expedição cultural. Um outro projeto, expedições ambientais. A gente também começa a perceber, mas não é que a gente começa a perceber porque a gente teve uma luz. Dentro do projeto de expedição cultural, ele não estava ainda desenhado como um projeto, mas a gente foi fazer uma... O abrigo ficava, né, do lado do rio Tietê. Teve uma enchente, um começo de ano, o rio encheu, os meninos começaram a perguntar o que era aquilo, por que enchente, por que não sei o quê. A gente falou, bom, vamos navegar o rio Tietê, e aí a gente pensa, por que enche, por que não enche? Conseguimos uma navegação junto com a Sabesp, que eles têm os flutuadores, e técnicos da Sabesp para explicar para os meninos o que era aquilo, por que enchia, por que não enchia, por que tem um rio no meio da cidade. No meio da navegação, um dos meninos perguntou, e de onde vem o rio? A gente falou, é verdade, de onde vem o rio? No segundo momento, fomos a Salesópolis, que é a nascente do rio. Então, os projetos eles vão tendo um corpo a partir da escuta dos meninos. De onde vem o rio? Por que tem enchente? Por que eu posso ou não entrar aqui nesse lugar? Por que esse cara desenhou desse jeito isso, que para mim não diz nada? Por que ele é tão famoso assim? Então, ouvindo os meninos, a gente vai construindo o projeto. E também a gente vai se construindo. Porque a gente não sabe tudo enquanto educador. Por mais que a gente estude, tem um monte de coisa que escapa. E o projeto de expedição ambiental, então, ele nasce disso, assim, da onde vem o rio, e a gente começa a fazer expedições ambientais, que são saídas para fora da cidade, no intuito de expedição, e não é turismo. Esses projetos chamam expedições porque o intuito é expedicionar. A expedição ela tem 3 momentos. De novo, da onde eu vim, onde estou, para onde eu vou, e da onde eu vim, no projeto de expedição cultural, quais são as minhas referências culturais, quais são minhas referências artísticas, o que eu conheço, o que eu não conheço, e que outras referências tem nessa cidade. No projeto de expedição ambiental, também é isso. E o que acontece, né? Então, a gente monta 3 momentos, que é uma pesquisa antes de ir para o lugar. Os meninos pesquisam Google, computador, livro, conversam com pessoas, fazem a vivência, então vão para a experiência, e, no retorno, eles escrevem ou desenham o que eles viveram. O terceiro projeto, Expedicionários da Loucura, que a gente discute a medicalização dentro do acolhimento e a desmedicalização dentro do acolhimento. Que esses meninos vão sendo tratados, né? A gente recebeu muitos meninos de outros serviços superlotados de medicação, sem um diagnóstico, mas muito medicados. E você pergunta, e a gente ia lá perguntar para o psiquiatra, o que ele tem? Não é nada não, é que ele é muito agitado. Então, a gente começa a estudar o que é loucura e o que é medicalizar a infância
num sistema brasileiro e num sistema institucional. Porque a gente quer meninos quietos, calmos, apaziguados. E o projeto Baobá, que é o projeto de trabalho com famílias. Então, é isso, né? Como trabalhar as famílias. E a gente percebeu que não era só abrir o portão, pôr a família para dentro ou fazer uma escuta. Tinha um tanto dentro desse processo com a família que a gente precisava desenhar melhor e se entender melhor com isso. Virou projeto. E um outro momento importante que se mantém de lá até agora é a supervisão externa. Que a supervisão nada mais é do que uma formação continuada da equipe. Uma vez por semana, toda a equipe para fazer supervisão com um supervisor externo, com alguém de fora daquele grupo, para ajudar o grupo a se olhar e a se pensar. Semanalmente. Supervisão uma vez por mês, tem lugar que faz, mas eu não sei se... Projeto de expedição cultural. O que ele prevê? Do ilícito ao lícito, né? O direito à cidade e a cidade como um direito. Pensando que esses meninos transitam pela cidade, em alguns lugares, eles fazem um circuito já marcado e demarcado, que eles podem fazer, ou até um circuito psíquico, né? Não se arrisca para além daquilo. Né? No campo que eles conhecem, no território que eles conhecem, eles arriscam muito e tudo. Passou dali, eles ficam com medo. A nossa primeira experiência dessa ideia do ilícito ao lícito aconteceu no Memorial da América Latina. Estava tendo um evento, que eu não vou lembrar o nome, e a gente resolveu levar os meninos. E os meninos, super... né? Uns meninão grande. E eu, pequenininha, junto com uma outra educadora, chegamos lá, passamos do portão, entramos, eu e a educadora conversando, blá, blá, blá. De repente, a gente falou, cadê os meninos? Todos no portão. Ninguém tinha passado do portão. A gente voltou e falou, escuta, vamos? Não, a gente não pode entrar. Não pode, é livre, está aberto. Não, não, não. Olha o guarda olhando para a gente. Eu falei, o guarda está olhando para o outro lado. Não está olhando para ninguém. O guarda está olhando. Não, vamos. Ah, não, mas esse lugar é lugar de riquinho. E a gente não anda em lugar de riquinho. Não, gente. É para vocês isso aqui também. Então, tem uma invisibilidade que é uma fronteira, né, que esses meninos precisam ultrapassar. E a gente precisa ajudar eles a ultrapassarem. Eles não se autorizam e não se permitem. E a gente, com o nosso trabalho, também não vai autorizando e não permitindo. Quando um menino desse diz para a gente, eu vou ser advogado, e a gente vira e fala, imagina, você não vai nem para a escola? A gente está dizendo, você não pode, você não é capaz. E a gente faz isso quase todo dia, de maneiras diversas, às vezes só com o olhar. E a gente que vai ajudar esses meninos a ultrapassarem barreiras e fronteiras, que estão aí e que são invisíveis, mas que a gente também perpetua um pouco no nosso fazer. A expedição cultural ela começa com essa passagem, né, do Memorial da América Latina, e aí a gente começa a distribuir mapas na casa e pedir para os meninos se localizarem nos mapas. Da onde você veio? Qual o bairro? Por onde você passou? Que lugares nesse mapa você conhece que tem arte e cultura? O que você conhece dessa cidade? Os meninos foram riscando, e a gente começou, então, a propor que a gente fosse conhecer alguns lugares que eles queriam nos apresentar, e a gente apresentaria outros lugares no mapa para eles. E aí começa esse projeto. No mapa, porque eles precisavam se localizar. Da onde eles tinham vindo e aonde eles estavam, e qual o caminho percorrido. E o que eles aprenderam nesses processos do ir e vir. E o que chamava a atenção nesse momento era que o mapa dos meninos ele fazia um zigue-zague, quase. Daqui para cá, daqui para cá. E o que era o zigue-zague? Saía do SAICA tal, ia para o SAICA tal. Saía do SAICA tal, ia para o Conselho Tutelar. Do Conselho Tutelar...
E, com o tempo, a gente começou a redesenhar os mapas para ver o que eles estavam conhecendo. Agora, o mais legal é que a gente fez os mapas com os educadores. Educadores, da onde vocês vieram? Aonde vocês estão e para onde vocês vão? Os meninos tinham um zigue-zague, mas, quando se perguntava para onde vocês vão, não cabia no mapa. Porque eles queriam ir para a França, queriam ir para a Alemanha, queriam conhecer a China. Os educadores, o mapa era um zigue-zague, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E para onde vocês querem ir? O que foi mais longe foi até Maceió. Então, eu vou dizer o seguinte: a gente precisa provocar nesses meninos o desejo, o sonho, e, como nós, adultos, estamos desejando e sonhando. A gente não se arrisca, não sonha, não deseja, não planeja. E a gente quer, e a gente precisa, na verdade, provocar isso neles. Então, o mundo fica pequeno, fica difícil, fica arriscado, porque, para a gente, o mundo está pequeno. E a gente tem medo desse mundo. E o projeto teve vários desdobramentos. Uma coisa importante de projeto é o seguinte: a gente faz um planejamento de onde a gente quer ir, para onde como que a gente quer ir, aonde a gente quer chegar. Durante o percurso, o projeto ele vai fazendo isso. E a gente precisa ter uma flexibilidade para poder fazendo isso com o projeto. Porque ele foi ganhando contornos que a gente não, no começo, quando a gente desenhou ele a primeira vez, a gente não previa. E a gente precisou ir sendo flexível e fazendo aquilo, né? Então, vamos lá. Ele virou um cinema na praça uma vez por mês, virou um terraço cultural, que é um sarau que a gente faz uma vez por mês, oficina de multimídias, os meninos aprendendo a usar a máquina, câmera, fazer vídeo, blá, 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 blá. Uma oficina de artes plásticas, que virou oficinas depois de grafite. Oficina de literatura. É isso. E hoje eles estão dentro de uma oficina que é na Liga do Funk. Estão desenvolvendo a escrita a partir do funk. E esse negócio da Liga do Funk foi muito engraçado. Porque os meninos falavam de funk, funk, funk. Eu fui uma... Ai, que horror. Ai, onde já se viu? Esses meninos têm que ler, sei lá o quê. Tem que ouvir Tchaikovsky lá. Aí, mas, enfim, eles me venceram. E aí, o ano passado, eu conheci uma pessoa que estava montando essa casa, o Bruno, né, da Liga do Funk, e ele foi me contando o que era o funk, o que não sei o quê. Os meninos estão lá hoje. Então, assim, tinha um preconceito meu. Né? Eu estudo, eu sou super, eu sou preconceituosa também. Então, assim, abrir para os meninos, e eu também, né, ouvir o que era aquilo, e hoje falar, muito legal, vocês vão fazer Liga do Funk, vocês vão lá toda semana, é isso mesmo. Então, quais são os nossos preconceitos? A gente se acha muito. Né? E hoje eu fico olhando o pessoal da Liga do Funk e falo, nossa, vou contratar todo mundo para ser educador. Expedição socioambiental, então, são as viagens, blá, blá, blá. Até 2015, 2016, a gente conseguia fazer 4, 5 viagens por ano. Hoje, a gente consegue fazer 3. Porque esse projeto ele depende de recursos outros, que não sejam do convênio, né, parcerias, e ele é um projeto custoso. Né, uma viagem não sai menos de R$25 mil. Então, assim, hoje a gente tem menos viagens e está tentando outras parcerias, e a gente está mudando até quase o nome do projeto para se chamar Expedições Possíveis. E o Expedições Possíveis, esse ano, está prevendo um mergulho, uma imersão no MST. Os meninos vão em julho para a Escola Florestan Fernandes,
vão ficar 10 dias, e depois, em outubro, uma outra imersão. Né? A ideia um pouco também é pensar o que é... A expedição ela prevê você estar em contato com outras culturas, outros mundos, outras pessoas. E a ideia de fazer essa parceria com o MST é pensar assim, que existem tantos outros jovens, meninos e meninas, que estão numa situação de vulnerabilidade também, mas estão tendo outros contatos. E como é que eles estão superando a sua situação de vulnerabilidade? Porque um tanto dessa coisa da proteção que a Cris falava é o quanto que a gente também protege esses meninos, e nessa proteção exagerada, a gente desfortalece eles. Eles são muito fortes, mas a gente vai desfortalecendo. Então, esse ano, eles vão ter MST e vão ter mais 2 viagens longas. Vão para a Chapada Diamantina e depois para a Chapada dos Veadeiros. Né? Mas as inserções vão ser no MST. E aqui são algumas... Pantanal, Gonçalves, Paraty. Essa de Paraty foram 10 dias enfiados no meio do mato, acampando de ponto em ponto. E essa de Paraty, a gente também parou 3 dias dentro de um quilombo. Uma outra questão é que toda viagem a gente prevê, dos territórios que a gente está indo, algum encontro em quilombo. Eles vão para a Chapada dos Veadeiros, a gente vai para um quilombo em... Esqueci o nome da cidade, mas, enfim, lá dentro da Chapada. Mas esse encontro com a minha ancestralidade. Se a gente for pensar os meninos que estão no acolhimento, 100% negros. Né? E que histórias são essas? E por que será que são justamente esses meninos que estão no acolhimento? A gente não dá para não conversar disso com eles.